Que bom que você chegou até aqui. Já estamos no terceiro módulo desse curso e vamos falar sobre os aspectos nutricionais da alimentação à base de plantas. Você vai aprender tudo o que você precisa para seguir esse estilo de vida com segurança. O conhecimento que você vai adquirir nessa aula expandiu muito a minha visão sobre a alimentação saudável e tenho certeza que vai te ajudar também a fazer escolhas mais saudáveis e mais conscientes em relação à sua alimentação. E nós vamos falar hoje sobre a vitalidade dos alimentos. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém contando calorias na dieta e não tendo resultados? Eu já vi várias, e esse conceito de classificar os alimentos apenas pelos seus macronutrientes e ficar contando calorias é completamente ultrapassado e incompleto. O alimento não é só proteína, carboidratos e gordura, como nós aprendemos lá na faculdade de nutrição. O alimento possui a sua própria vitalidade, e a vitalidade do alimento que consumimos interfere na nossa própria vitalidade. Muitas pessoas pensam que a falta de energia do corpo é resultante de um dia muito corrido, de uma vida muito agitada, de um trabalho muito intenso e esquecem que ela está diretamente relacionada com a alimentação também. E muitas vezes nem percebem que passam uma vida inteira cansados e esgotados pensando que isso é normal, mas definitivamente viver nesse estado de cansaço e preguiça não é normal. Os alimentos, eles vão muito além dos seus macronutrientes. E em relação à vitalidade dos alimentos, ou a capacidade de nos fornecer energia, nós podemos dividir eles em 4 grupos, que eu vou apresentar para você agora, que são os alimentos biogênicos, que expandem a nossa vida, os alimentos bioativos, que ativam a nossa vida, os bioestáticos, que diminuem lentamente a vida, e os biocidas, que matam a nossa vida. Então eu vou te explicar melhor esses 4 grupos para você aprender por conta própria quais alimentos que devem estar mais presentes na sua alimentação. E o primeiro grupo, o grupo dos alimentos que têm a capacidade de expandir a nossa vida e são chamados de biogênicos, são os alimentos germinados, os brotos, as sementes germinadas, como por exemplo o broto de alfafa, o broto de bambu, o broto de rabanete e os grãos germinados. E esses alimentos são verdadeiras usinas de nutrientes, porque eles estão em um processo de germinação e são muito mais nutritivos do que os alimentos que já estão na sua fase adulta, porque eles estão em um processo de geração de vida e quando a gente consome eles, a gente consome o potencial máximo de energia de uma planta. Eles possuem cerca de 20 vezes mais vitaminas e minerais do que a sua versão já adulta ou completamente crescida. Então eles são verdadeiros suplementos vitamínicos naturais e trazem vários benefícios para a nossa saúde, como fortalecer o nosso sistema imunológico, regenerar a nossa flora intestinal. Eles também funcionam como depurativos e desintoxicantes do nosso corpo, agem como tônicos em casos de cansaço e fadiga e conseguem reparar danos no nosso DNA. Esses alimentos são muito poderosos e devem fazer parte da nossa alimentação. E o próximo grupo é o grupo dos alimentos bioativos, que ativam a vida. E são as frutas, os vegetais, os legumes, as hortaliças, as leguminosas, as sementes, as oleaginosas e os cereais. E eles têm um potencial maior quando ainda estão no seu estado natural, ou seja, crus ou que tenham passado por um processo rápido de cocção, como, por exemplo, apenas salteados. E é claro que dentro desse grupo, os orgânicos também apresentam um potencial de vitalidade ainda maior. E o ideal é que pelo menos 50% da nossa alimentação venha desse grupo e o restante pode ser dividido entre os outros 3 grupos. Porque os alimentos bioativos, junto com os biogênicos, os que geram a vida, eles têm o poder de nos nutrir e de nos curar, porque eles são alimentos muito mais ricos em substâncias biologicamente ativas. Então, eles são os alimentos mais adequados para a manutenção da saúde humana. Quando pelo menos 50% da nossa alimentação é composta por esse grupo de alimento, ela é naturalmente desintoxicante, regenerativa e vitalizante. E depois vem o grupo dos alimentos bioestáticos, aqueles que diminuem lentamente a nossa vida. E nesse grupo entram os produtos de origem animal, como as carnes, os leites, os ovos, os derivados.
E também os alimentos processados e os pães, bolos, massas, pizzas, biscoitos. E aqui não faz diferença se é um pão integral ou se é um pão francês, ou se é um biscoito integral, sem recheio ou não. Todos eles agem da mesma forma, porque eles não têm mais compostos bioativos. E o consumo dos bioestáticos faz parte da nossa evolução tecnológica, que trouxe praticidade e alimentos prontos para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. E eu sei que não é possível retirar esses alimentos da nossa sociedade moderna, mas a mensagem é buscar reduzir o seu consumo gradativamente, porque quanto mais as pessoas vão se alimentando desse tipo de alimento, que diminuem lentamente a sua vida, mais cansadas e mais desanimadas elas vão ficando. Esses alimentos, eles asseguram o funcionamento mínimo do nosso organismo. Eles não trazem vantagem e provocam o envelhecimento precoce das células, por dificuldade de comunicação entre elas, já que eles não fornecem as substâncias vivas, biologicamente ativas e essenciais para a sua regeneração. Então, quando comemos carnes e derivados, estamos assegurando apenas o funcionamento mínimo do nosso corpo e não o máximo. E por último, vem o grupo dos biocidas, que são aqueles que matam a vida. E nesse grupo entram as carnes processadas, aquelas que já foram comprovadamente serem carcinogênicas, como o presunto, o peito de peru, a salsicha e o bacon, e também os industrializados, todas aquelas caixinhas que vêm prontas para colocarmos no micro-ondas, os fast foods, açúcar, óleo refinado, frituras, bebidas alcoólicas e tudo o que for cheio de aditivos químicos que nos intoxicam e envenenam o nosso corpo. Esses alimentos, eles não fazem parte da natureza. Eles foram todos inventados pelo homem para gerar empregos, consumo, riquezas e também para termos mais tempo de lazer e qualidade de vida. Mas o problema é que no meio do caminho os objetivos se perderam e essa corrida por qualidade de vida se inverteu, deixando a população completamente cega dos malefícios de tudo isso, sem conexão e completamente doentes. Porque esse tipo de alimento, eles enfraquecem a nossa imunidade, bloqueiam os nossos 5 sentidos e fazem com que a gente fique desconectado da nossa essência, abrindo caminho para os problemas de saúde físicos e mentais, abrindo caminho para a maior parte das doenças que a população enfrenta hoje em dia. Então, o nosso objetivo é reduzir o máximo possível desse grupo e fazer dos alimentos bioativos, que ativam a vida e que vêm direto da natureza, a nossa maior fonte. Precisamos entender de uma vez por todas que os alimentos não podem ser simplesmente classificados conforme os seus macronutrientes, como estamos acostumados, rotulando tudo de proteína, carboidrato ou gordura, porque o alimento é muito mais do que isso. O nosso alimento também é energia, assim como tudo que está nesse universo, e nós também somos alimentados por essa energia, querendo ou não, tendo conhecimento ou não, isso não é algo que nós possamos escolher. A energia e a vitalidade interferem sim no nosso corpo, na nossa saúde, no nosso bem-estar, nas nossas emoções e até nos nossos pensamentos. E por isso, alimentos que nos intoxicam, tiram a nossa energia vital, nos inflamam e nos adoecem, não são o melhor combustível para o nosso corpo. E por isso a população está vivendo do jeito que está vivendo, infeliz, doente e o pior de tudo, contente com esse estado. Mas eu quero que você saiba que isso não é a vida e a saúde que você merece. E que quando você dá o combustível certo para o seu corpo, ele funciona como foi projetado para ser, esbanjando vitalidade, alegria e disposição. E a alimentação à base de plantas já é naturalmente composta pelo grupo dos alimentos bioativos e biogênicos. Então, a partir de agora, você vai começar a nutrir verdadeiramente cada uma das suas células e a aumentar também a sua vitalidade. Te vejo na próxima aula.